Agora, só para encerrar, Léo, eu acho que a Leila, e aí a gente pode discutir adiante se é certo, errado, insistir com o Abel e tal, mas a Leila olha para trás, com certeza, quando a gente fala de 2020, outubro de 2020, quando o Palmeiras estava fechado com o Miguel Ramírez, uma delegação do Palmeiras foi até Quito para assinar com ele, aí ele disse não, porque queria terminar o ano dirigindo o Independente Del Valle. Aí o Palmeiras vai atrás do Heinz, né? Aí o Palmeiras vai atrás do Abel Ferreira. Ou seja, o que houve naquele momento? Não se sabia como o Palmeiras ia jogar, nada disso. Precisava-se de um nome. Foi uma aposta. Foi uma aposta. Deu muito certo, como poderia ter dado errado. E eu acho assim, ele ganha força. Tenho certeza, não tenho essa informação. Mas o nome dele ganha força porque derrotou o Jorge Jesus na Champions League. Eliminou o Benfica com o PAOK. Jogando fechadinho e tal, não sei o que, eliminou. Aí os caras, pô, esse cara ganhou do Jorge Jesus, né? O Luxemburgo já tinha sido trazido por causa disso. O cara, aquele empate por 4-4 com o Flamengo em 2019. Falou, pô, esse segurou o Jorge Jesus. E aí acho que isso trouxe o Abel, né? Assim, Kaká, ela tem uma convicção em relação ao Abel Ferreira. Treinador. Dirigente nenhum pode se pautar por rede social, não pode, a gente falava isso sobre o Marcelo Teixeira, isso não pode, por maior que seja a pressão. Então, assim, eu acho que ela se baseia nessa história. Se o Abel sair, eu trago quem? Né? Agora, tanto a Leila como o Abel nunca experimentaram o clima, ou, se preferir a palavra, atmosfera, que está na moda do futebol também, que eles vão encontrar no jogo contra o Ceará. Acho que a Leila já experimentou. O Abel não. Mas a Leila já foi muito hostilizada pela torcida do Palmeiras em vários momentos. Concordo com o Berna, a arquibancada, o torcedor está lá para torcer, e ela, como presidente do clube, está lá para tomar as decisões que ela acha que são as melhores para a instituição. E nos últimos tempos, Kaká, eu acho que ela cometeu pouquíssimos erros. Pouquíssimas decisões da Leila, acho que são questionáveis quanto a os rumos que o clube buscava tomar. O Palmeiras tem uma política de contratação que as pessoas podem concordar ou não, mas existe um norte e o Palmeiras tem uma série de critérios que levam a contratar um jogador ou não. O Palmeiras entende que aquele profissional que hoje é o técnico do time é o principal responsável e que o cara terá a capacidade de comandar esse processo de reformulação. E aí, eu não estou no dia a dia, o Berna não está no dia a dia, o Ivan Drago não está no dia a dia, o torcedor que está na arquibancada muito menos. É ela quem acompanha e que tem conversas frequentes com o Abel e com o Anderson Barros. Se esses dois profissionais entendem que o melhor é a renovação com o Abel, eles têm que bater na mesa e tomar essa decisão. Até porque são eles que têm a caneta. E eles que serão cobrados depois, eventualmente, se nada der certo e se chegarmos aqui à conclusão de que foi um fracasso a renovação com o Abel Ferreira. Assim como eles podem ser cobrados também por omissão, caso o negócio desande. Podem, né? podem. Assim, o Anderson Barros tem a prerrogativa, e isso no regime profissional é o correto, de cobrar o Abel. Não é xingar o cara, bater na mesa, não é isso. Ele é um funcionário. Ele hierarquicamente está abaixo do Anderson Barros. Claro. Então ele tem que chegar e falar, Abel, o que está acontecendo aqui? Por que você fez isso e não aquilo, né, Kaká? Então, assim, a gente é cobrado aqui, sei lá, por audiência. E tá tudo certo, tem que dar audiência. O Abel tem de ser cobrado pelo superior dele. Aí entra uma questão. O Anderson Barros, claro que não tem o estofo e o conhecimento tático para cobrar o Abel. Ele não tem o conhecimento do futebol. Pode saber do futebol, mas não sabe mais do que o Abel, óbvio que não. Aí fica uma situação complicada. Não, mas a decisão seria monocrática. Ela seria da Leila. Mas vocês mesmos já disseram que o Abel serve como uma espécie de escudo para a Leila? Também. Para raio total. Mas qual seria a justificativa para demitir o Abel agora? Não estou falando de demissão. Eu acho o seguinte, a Leila, quando vem a público e fala isso, ela deu por uma aposta. Porque o mais fácil nesse momento, para ela demitir o Abel. O mais fácil era isso. Pelo contrário. Não, eu acho que sim. Assim, para entregar uma cabeça para a torcida... Eu acho que ele ainda é um escudo. Não, eu acho que a maioria está do lado dele. Não, eu não estou falando que não esteja, Ivan. Estou falando, diante do que aconteceu na quarta-feira, a cabeça do Abel soa como música para o torcedor, ou para boa parte da torcida do Palmeiras. Acho que não. Eu acho que sim. Acho que não.
Porra. Se ela entrega a cabeça, só um exemplo, tá? Se ela entrega a cabeça do Aníbal Moreno, a torcida eu acho que abraçaria. A do Abel, não. Tanto é que o estádio se manifestou contrário. Uma coisa é você criticar o Abel no estádio, outra coisa é você pedir a saída dele. Não, quando a os caras organizada- falaram, Abel, vai-se F, Isso. o meu Palmeiras não precisa de você, não precisa de você. Foi aí que o restante do estádio se manifestou. Não, mas qual foi? Aí eu não estava lá, por isso que eu aciono o Léo aqui, Cacá. Se Porque você uma entender. coisa é você criticar. Quando a organizada gritou, o setor o Palmeiras das organizadas- não precisa de você, o estádio... Opa, não, Mas precisamos... que parte do estádio foi? Essa divisão é histórica. O Léo estava lá, o Léo acompanhou. Testemunhou o fato. Não era só a organizada, mais pessoas se manifestaram junto com a organizada, mas houve uma manifestação também de uma parte do estádio contrária a essa decisão de hostilizar Abel Ferreira. Isso aconteceu no Allianz Parque no jogo contra o Corinthians. Eu acho que haveria uma divisão grande, mas não é, como você colocou, não seria uma decisão unânime. Entrego a cabeça do Abel e todo mundo fica tranquilo. Tanto quem xingou quanto a outra parte, como seria no caso do Aníbal Moreno. Eu acho que ela teria um problema a mais. Ou dois, né? O primeiro, que essa parte da torcida não compraria essa demissão. Segundo, vou ter que ir para o mercado arrumar um treinador agora, no meio da temporada. A demissão do Abel, acho que a gente nem cogita aqui, porque a diretoria do Palmeiras não trabalha com essa possibilidade. Então, acho que seria uma fantasia da nossa parte aqui ficar falando sobre demissão do Abel. Acho que o que está em questão é renovação ou não do contrato dele no final do ano. E a convicção da diretoria do Palmeiras é tão grande de que os processos estão sendo bem conduzidos, por mais que você tenha que ter um conserto de rota aqui ou acolá, de que o contrato já está na mesa desde o começo do ano para ele assinar. Há uma confiança gigantesca nesse profissional de que, ele pode conduzir. E eu acho que ele colheu isso ele plantou isso para colher isso neste momento. Ele é um profissional capaz de conduzir esse processo por tudo que ele já ganhou e pela história que ele Eu volto a provocar vocês, falei isso ontem. Primeiro, como é que o time vai reagir domingo contra o Ceará e no meio de semana contra o Universitário em Lima? Segunda coisa, o Palmeiras do Abel ainda terá repertório para continuar nesse projeto do Abel Ferreira? Acho. Você acha, Ivan? Acho. Eu continuo acreditando no trabalho dele. Se ele conseguiu extrair de jogadores que ele não pediu, porque quando ele chega, havia um grupo que foi contratado pelo Alexandre Matos. Ele pegou aqueles jogadores e transformou o Palmeiras numa equipe extremamente vitoriosa. Gustavo Gomes, Zé Rafael Veiga, Rony, por aí vai. Tantos outros passaram pelas mãos dele e foram campeões pelo Palmeiras. Ele está montando um grupo novamente. Está escolhendo a dedo quem ele de fato quer trabalhar. Com quem ele de fato quer trabalhar. Por que ele não pode potencializar como ele fez no passado? Eu não duvido da capacidade profissional dele. Não duvido mesmo. Eu acho que a fase é ruim e essa fase já dura um bom tempo. Essa a minha ressalva. Essa fase ruim nunca deixou de colocar o Palmeiras como uma equipe competitiva no cenário nacional. Sabe qual que é um outro ponto? Eu acho que a gente coloca a discussão sempre a curto prazo. O que o Palmeiras vai ganhar? Como é que vai ser o ano do Palmeiras até o fim de 2025? Nesse caso, eu também acho que a diretoria do Palmeiras acerta. Ela pensa a longo prazo. Como é que estará o Palmeiras daqui 2 anos? Como é que estará o Palmeiras em 2026? Como está sendo conduzido esse processo? Mesmo que tropece do brasileiro... Tudo bem, a pressão vai aumentar, a arquibancada vai chiar, isso é inevitável. Mas acho que é uma convicção muito grande no que está sendo feito internamente e de onde o Palmeiras quer chegar e a forma como vai chegar até lá. Porque todos esses profissionais sabem chegar, digamos, à glória, à conquista, à glória eterna, como é o slogan da Libertadores. Esses caras já conquistaram esse tipo de torneio e também tiveram um processo longo até chegar lá. Então, esses profissionais sabem como conduzir o barquinho neste momento. E assim, você vai olhar para essa fase ruim do Palmeiras, mais uma vez, em nenhum momento o Palmeiras deixou de ser uma equipe competitiva. Você pega o ano de 2025. O Palmeiras está em crise, mas ele chega à final do Campeonato Paulista. Pro Corinthians isso tem um peso muito... Claro que tem, mas ele disputou. Tem. Ele não foi lá só para participar. Levando a fase de classificação, meio pedra, meio leite. Perfeito. Ele vai para a Copa do Mundo de Clubes e
vai pelo menos até as quartas de final. Não, mas aí eu discordo de você, tem que analisar o desempenho. Tem que analisar o desempenho. O desempenho sempre será analisado, eu só estou colocando resultados. Não, tudo bem. Porque na fase ruim... É inadmissível fazer um jogo como fez contra o Inter Miami. Na fase ruim... É inadmissível aqui. Não, perfeito, eu concordo com você. Como eu acho que o Palmeiras mereceu a desclassificação para o Corinthians. O que eu estou colocando aqui é que mesmo com tantos problemas, em nenhum momento ele deixa de ser competitivo. Porque você olha para a temporada... Depois do que aconteceu contra o Corinthians, a sensação era de terra arrasada. Acabou o ano para o Palmeiras. O Palmeiras está entre os melhores do Campeonato Brasileiro e pode sim brigar pelo título da competição. E ele tem a melhor campanha da Libertadores, decidindo todas em casa. Cara, o ano do Palmeiras não acabou. É claro que a gente não pode excluir o que é a rivalidade diante do Corinthians. Ninguém discute isso. Agora, o ano do Palmeiras não acabou. Então, você olha para o trabalho do Abel Ferreira, ele está encontrando dificuldade? Está encontrando. Está difícil? Ele sabe que está difícil, ele sabe que está devendo. Só que uma reformulação foi feita. Aí é o que eu queria chegar. Perfeita a sua observação final. Porque é o seguinte, o torcedor só olha para o reforço e vê o reforço como garantia de título. Tem torcedor de contratação, tá? É isso. Que prefere contratação a título. Então o cara olha para a contratação, fala, pô, gastamos 500 milhões, mais até 536 milhões de reais em contratações, vai ganhar tudo. Não é garantia nenhuma, é o meio, mas não é o final. O objetivo, ele não necessariamente vai ser atingido, né? E aí quando vem a pancada, o cara usa isso. Gastou, é claro que está no contexto, mas reforço não é garantia de título. Eu sinto informar o torcedor do Palmeiras que a reformulação não acabou, tá? Não acabou. Não acabou. Tem Ela carências. tá só no meio. Ela tá só no meio. Exato. Então vamos olhar o elenco do Palmeiras. No gol, uma hora vai ter que trocar. E o Palmeiras ainda não corre atrás disso, vai deixar para buscar no final do ano. Ok, uma escolha do clube. Marcos Rocha vai embora no final do ano. Na lateral direita, o Marcos Rocha pode até ir embora, mas se você for pegar Giai e Kelvin, são dois nomes. O Giai já está há um tempo no clube, mas são novos em relação às outras conquistas. O miolo de defesa segue igual e a opção do clube é pela manutenção desses dois jogadores, especialmente do Gomes, que é considerado uma liderança e um cara para conduzir esse projeto, assim como o Piquerez, lateral esquerdo. Vanderlan deve ser negociado nas próximas horas, nos próximos dias. Então, o cara que vai sair, o Palmeiras vai ter que contratar um lateral esquerdo que diminua essa distância para o titular. Ou subir o Arthur. Inicialmente vai subir o Arthur para entender como é que ele vai funcionar no profissional, mas eu acho que o Palmeiras trabalha com a ideia de trazer um lateral esquerdo que possa competir com o Piquerez, porque hoje há um oceano atlântico de distância entre o Piquerez e o Vanderlan. Na cabeça da área, o M. Martinez chegou para essa temporada e o Aníbal já faz parte desse novo time do Palmeiras já há mais tempo. Na segunda função, Lucas Evangelista, peça contratada para essa temporada e deve chegar mais um jogador. O Palmeiras tenta o Marcel Ruiz, também mais um cara para essa segunda função. Maurício faz parte do novo time do Palmeiras. Rafael Veiga, como vai se comportar até o fim do ano? Será que permanece para 2026 ou o Palmeiras vai atrás de um outro meia que possa cadenciar um pouquinho mais jogo? Paulinho é reforço para 2026, porque para 2025, por mais que tenha feito o gol contra o Botafogo, não vai poder atuar até o fim do ano. Sousa chegou agora, Facundo Torres chegou no começo do ano, Vitor Roque é reforço para 2025. Então, esse processo está iniciando e nem para todas as posições você tem dois jogadores como o Palmeiras pretende contar para as próximas temporadas. E eu discordo quando alguns dizem que o Palmeiras não contrata medalhões. Felipe Anderson, Vitor Roque e Paulinho chegaram com esse status, independentemente da idade. Quando o Gabigol voltou para o futebol brasileiro, foi uma contratação de impacto. Quando o Pedro voltou para o futebol brasileiro, foi uma contratação de impacto. Quando o Luiz Henrique voltou para o futebol brasileiro, foi uma contratação de impacto, independentemente da idade. Você tem um medalhão. O Vitor Roque chegou para ser o 9 do Palmeiras, o goleador. Enfim chegou o 9, o futuro centroavante da seleção brasileira. Então eu discordo. Alguns jogadores mais jovens que vão crescer, ou a ideia é que eles cresçam nas mãos do Abel, mas jogadores prontos foram contratados. É que o Palmeiras, até aqui, eu não vou dizer que não teve sorte, porque é muito esquisita a situação do Paulinho, né? Que não conseguiu jogar, né? Infelizmente até aqui. O Felipe Anderson ainda muito abaixo do que todos esperavam, certo? Sim.
e o terceiro nome que eu citei, Vitor Roque. o Vitor Roque, que agora parece que está deslanchando com a camisa agora, E é esse inegável. conceito do medalhão pressupõe que seja um jogador com certa história, com certo estofo para chegar ao clube. Só que pela política de contratação do Palmeiras é impossível praticamente impossível, que esse jogador venha a vestir a camisa verde. Porque o Palmeiras trabalha com ali jogadores jovens de 23, 24, 25 anos no máximo. Dificilmente esse cara vai ter uma carreira gigantesca a ponto de voltar para o Brasil para jogar no Palmeiras. O Palmeiras contrataria o Samuel Lino, mas não Obrigado por contrataria o assistir Saul. até aqui. E não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal, vai me ajudar muito.